histórica do feminismo, notadamente na América Latina, mas pensando sobretudo as suas correlações com o capitalismo e a tudo que a ele se associa. Hoje eu estou tendo a grata felicidade de recepcionar aqui nesse projeto a Mariana Lopes. A Mari esteve em Goianésia em uma das últimas ações que foram desempenhadas pelo coletivo Uns por Todos, antes do processo de isolamento, de reclusão e todo esse contexto pandêmico que nós estamos vivenciando. A Mari é historiadora, doutora em História Social, executa um trabalho junto à Fazubra, que ela própria trará corporeidade durante a sua fala. E desde que comecei a me, inserir nesse processo de discussão ao vivo pelo Instagram, a Mariana foi uma das primeiras pessoas que procurei para que ela estivesse conosco nesse diálogo ininterrupto e sistêmico. E graças ao processo, ela gentilmente se prontificou a estar conosco nesta noite para discutir sobre Caliban e a Bruxa, um livro escrito pela intelectual, historiadora italiana Silvia Federici. É uma das principais feministas que vem trazendo questões de suma relevância para a igualdade do Federici e propor algumas reflexões. Boa noite, minha querida Mariana. Boa noite, que bom estar aqui com você, Rafa. Finalmente, estava te ouvindo aí falar que você realmente, uma das primeiras pessoas que você convidou fui eu, mas eu estava num processo de entender ainda o que a gente estava passando, né? Demorei um pouquinho, mas agora estamos aí. E por isso mesmo agradeço incondicionalmente por ter repensado o seu cronograma, repensado os seus projetos. A Mariana, pessoal, está conduzindo uma ação belíssima no Instagram, o projeto Entre Fala, que vem entrevistando diariamente, às 15 horas, personalidades, subjetividades que vem descortinando temas imprescindíveis para o enfrentamento não apenas da pandemia, mas dos conflitos que são advindos desse processo de mobilização e de entendimento, como bem colocou a Mariana. Então, se você ainda não acompanhou o projeto, saiba que a agenda é extensa e rica, repleta de, profissionais que tendem a contribuir com esse cenário que é tão multifacetado, que é tão plural e que tem ressignificado as nossas práticas como estudioso, como pesquisador, como classe proletária, como classe trabalhadora. E é sempre muito pertinente ouvir, né, de uma mulher combatente, de uma mulher que internaliza as teses e os postulados feministas com muita consistência, com muita contundência. E a Mari sabe da admiração que eu tenho por ela. A Mari esteve por aqui durante uma exibição do Culpa Bacurau, conduzindo um trabalho extraordinário. Bom, Mari, os elogios são muitos, mas o nosso tempo é curto. Apesar que nós somos prolixos, mas... Muito obrigada por todos os elogios. Não sei nem como agradecer. E agradecer também por ter falado do Entre Fala, né? Que é esse projeto que eu tô tocando. Obrigada. E no final da live, a Mari vai reiterar o convite para que vocês possam participar cada vez com mais frequência, acompanhando o trabalho que vem sendo feito. Bom, Mari, eu lhe propus a tentativa de nós dinamizarmos a obra da Silvia Federici, sobretudo o livro Caliban e a Bruxa, que traz alguns postulados muito pertinentes para a análise do ser feminino na contemporaneidade. A
partir do momento que a autora revisita os ditames que arregimentam o capitalismo e de que maneira que esse sistema atroz, que encarcera, que inviabiliza, que asfixia as subjetividades femininas, de que maneira que esse cenário atroz e totalitário inviabiliza, né, e lança no estereótipo e no estigma esses corpos que historicamente passam por um processo de estereotipia, e é muito sugestivo nós, durante essa live, pensarmos um pouco acerca dessa acepção, né, de uma bruxaria que enreda e perpassa essas subjetividades. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que você trouxesse até nós e explicasse como que você teve acesso a esse livro especificamente, se foi uma leitura aleatória, se foi uma recomendação de texto, como que você chega a ele, e de um outro lado, numa perspectiva diametralmente contrária a esse processo de recepção do texto, você, enquanto militante, né, a Mari afiliada ao PSOL, tem uma representatividade sólida em Goiânia. Como que você, enquanto feminista, militante, socialista, marxista, enxerga uma correspondência entre as teses apregoadas pela Federici e a sua militância enquanto feminista? Há um elo que estabelece uma correspondência ou não há essa praxis que ela tanto difunde na obra? Bom, o Caliban e a Bruxa, eu considero que eu fiz uma leitura tardia desse livro. Eu sou historiadora e fiz graduação e mestrado na UFG, e o doutorado eu fiz na Federal de Uberlândia. E eu só tive acesso a essa leitura quando eu estive na Federal de Uberlândia, quando eu fiz História Social, que era uma linha de pesquisa da qual a Silvia Federici também faz parte, né, em alguma medida. Ela bebe muito também da escola inglesa, dos estudos culturais do Thompson, né, que é um historiador também. Então, eu tive acesso, eu considero que foi bem tardio o acesso a essa obra e às demais obras da Silvia Federici. E eu vejo que isso é muito por uma misoginia da própria historiografia, né? Porque quando a gente estuda o fim da Idade Média e o início do capitalismo, né, na acumulação primitiva, a gente nunca relacionou, ou pelo menos o que eu me lembro, eu nunca consegui fazer essa relação entre a caça às bruxas e o surgimento do capitalismo. Então, o livro vai falar o tempo todo sobre isso, né? Ela fala justamente porque o que a gente estudou desde a minha graduação, o que eu sempre estudei, né, na graduação, em todos os momentos. Que o surgimento do capitalismo de um período do final da Idade Média, onde existiam algumas revoltas camponesas, né, contra os impostos e o pagamento de impostos e tudo mais, e o cercamento de terras. Esse cercamento de terras é a origem da privatização das terras, as terras passam a ser privadas, as terras passam a ser produto de acumulação também, e isso era uma explicação superestrutural do que era o surgimento do capitalismo no mundo. Só que isso nunca foi relacionado, em todos os estudos que eu tive acesso até então, e aí a Silvia Federici é importante por isso, que ela relaciona justamente o surgimento do capitalismo ao controle dos corpos. E quando ela diz controle dos corpos, é o controle à reprodução, o controle dos corpos para uma disciplinarização do trabalho, né? Porque você tinha, naquele momento na Europa, você tinha os servos e você tinha os senhores feudais, e que isso é constituído como uma relação de classe, sim, no período feudal, mas você tinha terras comunais. O que eram essas terras comunais, né? Existiam as terras que eram dos senhores feudais, os servos tinham parte, eles poderiam produzir nessas terras, e aí eles pagavam os impostos, mas eles tinham aquilo ali para seu uso, né, e não era comercializado.
e tinham terras que eram terras comunais, onde as pessoas buscavam lenha, buscavam algumas frutas, por exemplo. Essas terras eram muito importantes para esses camponeses pobres e eram muito importantes principalmente para as mulheres, porque as mulheres, ao terem essas terras comunais, elas faziam uso e tinham uma visão de que aquilo ali era coletivo. Então, você tirar do subconsciente, né, de uma classe trabalhadora que era camponesa, que tinha terras comunais, que era obrigada a pagar impostos, mas em que pese tudo isso e essa servidão é uma relação de classe, mas tinham também as condições nessas terras comunais de terem uma vida em comum. E as mulheres faziam grande uso disso. Num momento também, por exemplo, em que a medicina não era muito avançada, né, e principalmente para os camponeses pobres, eram as mulheres que tinham conhecimento das plantas medicinais, elas faziam curas e elas tinham o controle dos seus corpos do ponto de vista da reprodução. Ou seja, elas faziam sim abortos, existiam abortos na Idade Média, elas faziam métodos contraceptivos, inclusive com banha de porco, enfim, tem diversos relatos de como eram feitos esses métodos contraceptivos. E isso, para o advento do capitalismo, não servia. Né? O capitalismo precisava de mão de obra, o capitalismo precisava de trabalhadores que estivessem disciplinados, com horário, assalariados, etc. Então, a caça às bruxas veio também para esse extermínio desses modos comunais dos trabalhadores. Então, isso relaciona-se diretamente, né? Se a gente luta hoje, né, para um feminismo classista, entender que a origem do capitalismo está totalmente ligado à origem também das opressões, de uma nova reconfiguração do patriarcado, esse é um entendimento básico para mim, para quem é uma feminista marxista. E um aspecto que, ao meu ver, enquanto coadjuvante dessa luta feminista e por compreender que os espaços acabam por enveredar uma misoginia que é institucionalizada, e você é conhecedora dessa realidade, justamente porque o nosso Estado ele possui um quantitativo, há um percentual de um acréscimo significativo no número de feminicídios e correspondente a isso, nós percebemos que a pandemia ela acaba, em certa medida, asseverando que esses números se ampliem significativamente. Uma leitura como essa também nos estimula a problematizar o que será após esse processo abrupto e caótico que nós estamos inscritos, não é? A autora ela faz uma menção acerca da peste negra apenas para ilustrar um contexto que é coletivista, que é amplo, sim, mas que dá conta, Mari, acerca de como que a sociedade, como que a humanidade, ela teve que se reajustar após cataclismas, conflitos, tensões, guerrilhas. Me parece que sempre que há esse contexto pandêmico em que a sociedade ela se revitaliza do ponto de vista de que ela avança de forma trôpega, né? Ela não avança rumo a uma condição igualitária e equânime da classe, mas ela acaba por asfixiar esse processo. Você acredita que o reflexo da Covid, ou mesmo a maneira como as relações se estabelecem no nível da compreensão de gênero, tenderá a sofrer alguma modificação nesse âmbito, ou não necessariamente? Eu acho que a obra da Silvia Federici ela é boa também para a gente falar sobre a história das epidemias no mundo, né? A gente teve a peste negra, que ela cita explicitamente, é um capítulo do livro, né? O final do capítulo 1, capítulo 2, ela fala bastante sobre a peste negra e a crise do trabalho. Porque a peste negra, né? Na época, ela matou 2/3 da população europeia.
Ou seja, se você tem 30 a 40% da população que está morta, e a pandemia durou durante 5 anos, mais ou menos, e ela conseguiu dizimar 30 a 40% da população europeia. E essas pessoas que morriam eram muitos trabalhadores. Então, qual que era a grande questão pós-peste negra? As mulheres, e aí, mais uma vez, entra a caça às bruxas, né? Entra toda essa perseguição ao corpo, entra toda essa perseguição às mulheres. As mulheres tinham o controle dos seus corpos. Inclusive, durante a Alta Idade Média, era permitido, na própria Igreja Católica, dizia que as mulheres poderiam ter controle de natalidade, poderiam fazer processos de controle reprodutivo, desde que fossem justificados por questões econômicas. Ou seja, né, isso era permitido até pela igreja. A igreja depois muda esse discurso, a igreja passa a condenar os processos de controle reprodutivo, os processos de aborto, porque isso diz respeito também a uma hegemonia do capital. Então, quando a peste negra dizima boa parte da população europeia, as mulheres têm que ser perseguidas porque as mulheres precisariam produzir os novos trabalhadores. É bem essa lógica mesmo. As mulheres precisariam engravidar, ter muitos filhos, nada disso de ter controle reprodutivo, nada disso de usar método contraceptivo, nada de abortar, porque mesmo que fossem pobres, esses pobres teriam que nascer para repovoar a Europa e principalmente para ser mão de obra, porque perdeu-se muito, né? Então houve uma crise do trabalho. A peste negra na Idade Média, por ter muita gente morrido, ela fez também com que o custo da mão de obra ficasse muito grande. Então fala-se, alguns historiadores falam, a própria Silvia fala no livro também, que o século XV, na Idade Média, ele é considerado a época de ouro do proletariado europeu, porque era o momento em que eles estavam mobilizados, eles estavam exigindo seus direitos, eles não estavam querendo pagar impostos, né? Então eles faziam grandes mobilizações e boa parte dessas mobilizações eram chefiadas por mulheres, né? Existiam vários relatos de mulheres que chefiavam mobilizações contra o pagamento de impostos, contra as imposições, entre outras coisas. E essa época de ouro fez com que a burguesia e a nobreza se unificassem num período posterior para exigir uma unificação do Estado, para criar uma burocracia, e aí sim, com a criação da burocracia, de um Estado unificado, a gente passa pela Baixa Idade Média ao surgimento da acumulação primitiva e o capitalismo. Ou seja, eu estou passando isso assim, eu estou passando séculos em alguns minutos, mas para dizer que durante a peste negra, e pós-peste negra principalmente, a gente vê que há uma aceleração desses processos de caça às bruxas. Então, as bruxas eram colocadas como as mulheres que eram insubordinadas, as mulheres corajosas, as mulheres que eram inteligentes, eram consideradas as curandeiras, né? Mas até pouco tempo atrás, elas eram reconhecidas como médicas. Não efetivamente na palavra, na acepção da palavra de médica, mas elas eram reconhecidas como aquelas que tinham conhecimento das plantas, que tinham conhecimento de remédios, de medicações que podiam curar. E depois da peste negra, elas não podiam mais ser reconhecidas como essas pessoas que tinham alto poder na sociedade, como essas pessoas que poderiam curar, que poderiam ter controle do seu corpo. Elas precisavam ser perseguidas. E aí começou-se com muito mais ênfase a caça às bruxas, e é quando a igreja entra também nos processos de inquisição, e aí coloca-se a tortura e tudo mais. Surge nesse momento, inclusive, na história, o que a gente chama de medicina da tortura, que foi utilizada em diversos momentos históricos, né? Que são médicos que vão saber se a pessoa vai morrer ou não, ou então se... Na ditadura militar usou-se muito no Brasil, os médicos que iam, pegavam os presos políticos, olhavam, não, esse aqui ainda aguenta mais umas pauladas. Era desse jeito. Então, é uma medicina da tortura. Até quando o corpo humano consegue aguentar uma tortura? E isso era feito já desde a Idade Média na caça às bruxas. Então, voltando ao que eu estava querendo dizer. A gente sabendo desse panorama histórico, né, dessa dinâmica histórica que aconteceu na Idade Média e que não é muito distante,
e a gente pegando também nas histórias das outras epidemias, na gripe espanhola, entre outras, a gente percebe que depois das epidemias há um reflorescimento da classe trabalhadora. A classe trabalhadora agora, por exemplo, está pauperizada, né? O auxílio do governo vai ser ínfimo, as pessoas vão passar fome, muitas pessoas vão morrer, já estão morrendo, vai ter subnotificação, vai ter gente que vai morrer e vai ser dada como síndrome respiratória aguda, enfim. A classe trabalhadora vai ser quem mais vai sofrer com essa crise do coronavírus. E após a crise do coronavírus, a gente vai ter uma classe trabalhadora também possivelmente mobilizada, como foi nos processos tanto da gripe espanhola quanto no processo da peste negra e outros exemplos históricos. E aí o que pode vir, e aí isso é futurologia, mas fazendo essa análise histórica, sabendo do que já aconteceu historicamente, o que pode vir é isso, ter uma unificação das classes dominantes, para que possa ser mais uma vez massacrada a classe trabalhadora, para que possa ser mais uma vez disciplinado o trabalho e mais uma vez disciplinado os corpos. E quando se diz disciplinar os corpos, vocês podem ter certeza, a gente está falando de disciplinar os corpos, principalmente das mulheres, que foi o que aconteceu na Idade Média, e é este o contexto que a Silvia Federici coloca. Então, é possível fazer esse paralelo, com certeza. É possível que a gente passe, depois da crise do coronavírus, depois da pandemia, que a gente saia do isolamento social e que a gente tenha mais ataques ainda aos direitos das mulheres, mais do que nós já estamos tendo. Porque durante a peste negra, após a peste negra, o que aconteceu foi exatamente isso. A caça às bruxas foi justificada pela peste negra e por 2/3 da população europeia que tinha morrido. Mari, a sua colocação, ela estabelece um elo muito particularizado com a colocação feita pela Jane, que nos acompanha, por meio de uma pergunta. Olá, Mariana, você pode falar um pouco acerca sobre o que era considerado infanticídio na caça às bruxas? De que maneira que esse conceito, e é um aspecto que me intriga particularmente, porque quando se pensa no infanticídio, há sempre uma tentativa quase que mecanizada de inviabilizar, silenciar esse vozeamento feminino. É quase que uma percepção imediata. Eu gostaria de entender, a partir desse conceito que a própria Jane ilustra, obrigado pela pergunta, e como que a autora entrelaça esse conceito, né, do infanticídio com essa violência doméstica que é vivenciada no âmbito da sociedade brasileira, mas que se corporifica nos espaços de poder, nessa objetificação que ela é desmesurada e acontece de forma cada vez mais sistêmica, né? A partir do momento que quando, e aqui já pensando um pouco acerca do desafio como educador em sala de aula, para pensar a igualdade de gênero e tratar esses temas com a naturalidade que lhes são próprias, mas que o Estado frequentemente engessa e faz com que pareça aberração, né? Então, é sempre interessante ouvir de uma entendedora como você aspectos de como que esse infanticídio também traz à tona um pouco da violência feminina que nós testificamos na contemporaneidade. Eu acho... Como que é? Jane? Jane, é muito boa a sua pergunta e aí fazendo sempre esse paralelo, né, do que a gente passa hoje em dia e enfim, falando um pouco sobre o livro, eu tô com o meu aqui também todo marcado, todo fodido, tadinho. Meus livros é tudo assim, ó. É o melhor jeito de ler um livro, né? Bom, dialogando com o livro. Exatamente. É importante, Jenny, a gente lembrar que quando o Marx e aí a Silvia Federici usa também esse conceito do Marx
de acumulação primitiva, esse conceito está no Marx, no capítulo 24 do Capital, e esse conceito ele diz que o surgimento do capitalismo ele não é só a privatização de terras, ele não é só o comércio, ele não é só a disciplinarização do trabalho, mas ele passa também por processos muito violentos, e processos, inclusive, que são processos que a gente conhece na história como a escravidão, né? O processo de expropriação. Então, quando você consegue expropriar terras, essas terras comunais que eu citei no início, né, que eram terras que os camponeses poderiam ter acesso à comida, à lenha e etc., isso é um processo de expropriação. Esse foi um fenômeno observado pelo Marx no Capital e que a Silvia Federici usa isso também. E são processos de muita violência. Então, a escravidão é um processo muito violento, é um processo de morte, é um processo de tortura, e a caça às bruxas também foi um processo bastante violento. Então, quando a gente fala de acumulação primitiva do capital, a gente está falando exatamente de processos violentos. E esses processos violentos diz respeito também a acusações de bastante violência. Então, as bruxas, né, as mulheres consideradas bruxas, elas eram demonizadas, elas eram colocadas como loucas, elas eram colocadas como imorais, elas eram colocadas como mulheres que praticavam o infanticídio. E o que era o infanticídio, né, colocado pela Igreja Católica a serviço do capital naquele momento? A Igreja Católica passou a condenar o aborto, passou a condenar o controle reprodutivo das mulheres justamente nesse período pós-peste negra. E quando ela começou a condenar, ela começou a dizer que isso era infanticídio. Você estava matando um feto, você estava matando uma pessoa, matando uma criança, né? E isso a gente pode fazer um paralelo com a atualidade, e a gente vê vários grupos hoje, até hoje, os grupos ditos pró-vida, que na verdade querem defender a vida de fetos, né, de até 3 semanas, e são contra a legalização do aborto ou a descriminalização do aborto no Brasil, usando o mesmo tipo de argumento, de que essas mulheres são assassinas, essas mulheres estão matando crianças. Só que ali há um amontoado de células que podem vir a ser um sujeito, mas no momento é um processo orgânico do organismo que está ali formando células para que possa se formar uma pessoa. Então, essa acusação de infanticídio também foi usada naquele momento e é usada até hoje, para vocês verem que a gente tem paralelos com a realidade atual também sobre esse tipo de acusações e sobre esse tipo de controle do corpo da mulher, né? Enquanto se preocupa-se com os fetos, com as pessoas que virão a ser pessoas, né? Que são ainda fetos, milhares de mulheres morrem no Brasil tentando fazer abortos clandestinos, porque não tem situações econômicas para criar aquela criança. Então, isso também é um infanticídio, porque aquela criança não vai ter condições de ser criada por essa mãe. Essa era a acusação que era feita. É muito importante dizer que nesse momento da pós-caça às bruxas, né, e da caça às bruxas, quando tem esse reordenamento patriarcal na sociedade, quando as mulheres passam a ser subjugadas e passam a ser fechadas, né, principalmente com o cercamento das terras, porque era um momento em que as mulheres, essas terras comunais eram onde as mulheres poderiam circular livremente, já que elas não tinham a propriedade da terra. Então, nas terras comunais elas poderiam circular e elas tinham contato umas com as outras, né, entre próprias mulheres. E quando há o cercamento das terras, a privatização e a terra passa a ser vista como acumulação, há uma separação também entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. No capitalismo, a gente tem o que é considerado trabalho, é aquilo que produz, né? Aquilo que gera mercadoria. Quando você tem uma economia de uso, você tem uma unificação entre o trabalho produtivo e reprodutivo. Então, não havia essa diferenciação naquele momento, até então. Então, todo mundo trabalhava na terra, trabalhava em casa, cuidava dos filhos, etc. Quando há o surgimento do capitalismo e quando há esse reordenamento patriarcal na sociedade, as mulheres passam a ser confinadas, até porque não podiam mais circular nas terras, né? E elas passam a viver aquela vida doméstica
cuidando dos filhos com dificuldade de mobilidade, porque tinham que engravidar cada vez mais, e elas passam a ser condenadas ou, enfim, elas passam a ser colocadas apenas como reprodutoras, né? Então, por isso o trabalho reprodutivo. Esse trabalho, agora, essa conotação pejorativa do trabalho reprodutivo, ela vem daí, de quando as mulheres passaram a ter que ficar confinadas e aí o trabalho produtivo foi colocado num patamar superior ao trabalho reprodutivo. E essa sua colocação, Mari, ela traz inúmeras questões que flagra esse processo de como que o patriarcado ele está posto e o mais aterrador desse contexto é porque o patriarcado ele não se estabelece apenas na retórica, mas ele está em políticas públicas, né? A partir do momento que a mulher ela não consegue acessar os espaços por inúmeras questões e por circunstâncias as mais adversas, mas que na sua totalidade é tão somente o exercício pleno da democracia, de pleitear, né, uma igualdade de condições, igualdade de oportunidade dentro de uma equidade que é tão cara e tão necessária quando se apregoa um Estado democrático de direito. Eu gostaria de compartilhar com você uma impressão que eu tive quando concluí a leitura do texto da Federici. Eu tinha lido já há algum tempo a obra da Svetlana Alexievich, a jornalista bielorrussa que ganhou o Nobel de Literatura em 2015, a primeira jornalista a ser laureada com o prêmio, né, o que é notável, por sinal. E na obra da Svetlana se percebe justamente essa tentativa de não apenas conferir um protagonismo feminino, porque a obra mais célebre, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né? Essa tentativa de que a contemporaneidade enxergue o papel, né, de destaque que foi conferido às mulheres durante essa ascensão ao fronte de batalha, haja vista que a matança era generalizada e, como tal, as mulheres tiveram que alçar essa condição, né, estatal e assumir postos de trabalho propriamente dito. E paralelo a esses relatos no livro da Svetlana, surge o conceito que eu passo a compreender com muita clareza e discernimento acerca da histeria, né? Das mulheres histéricas, as mulheres que passam a quase ter uma tipificação patológica, né? A ser histérica torna a ser uma patologia e, como tal, carece de um tratamento evasivo, que encarcera, que aprisiona e que subjaz essa subjetividade do ser feminino. Eu queria entender como que esse raciocínio chega até você, né? A Federici, ela já avança, no meu ponto de vista, dessa escrita que é testemunhal. É bom frisar que o que a Svetlana faz no livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é tão somente compilar os testemunhos das enfermeiras, das mulheres soviéticas que estiveram no fronte. Ela compila e enreda de forma ficcional. Mas são fatos que verdadeiramente têm um entrelaçamento com a realidade, está calcado no real. E, paralelo a essas concepções, eu penso acerca da histeria, né? Ou seja, mais uma tentativa de demover essa categoria, essa classe, acerca da sua voz, do seu vozeamento. Então, até mesmo no momento que essas mulheres estão testemunhando a sua vivência mais empírica na guerrilha, elas são deslegitimadas por esse conceito de que são histéricas, que são mulheres incapazes de minimamente apresentarem um raciocínio coeso e
convidativo. Eu queria ouvir um pouco sobre esse conceito, haja visto que você é uma mulher que projeta a sua voz, né? Você é uma mulher que está nos espaços, que o seu discurso é ouvido, claro, em determinadas ambientações, na academia, no sindicato, na militância. Mas eu queria entender de que forma que a histeria impacta na sua forma de enxergar a pauta feminina também. Nem sempre sou ouvida. Infelizmente. Denúncia aqui. Bom, nem sempre sou ouvida nem na academia, nem no sindicato, mas isso é pauta para uma outra live. Com certeza. Bom, a Silvia Federici fala, né, no Caliban e a Bruxa, sobre como as mulheres eram tratadas, além de serem colocadas como bruxas, elas eram colocadas como selvagens, como indomáveis, como loucas, né? A histeria, ela passou a ser estudada por Freud, e isso séculos depois, obviamente. O Freud foi o primeiro que começou a estudar a histeria como um fenômeno e começou a propor tratamentos para a histeria também. E aí aqui eu não vou entrar na alçada da psicanálise, porque, enfim, não é minha área. Mas eu trabalho numa clínica que só tem psicanalista. Então, eu dou umas sapiadas às vezes no Freud e... Você é detentora desses saberes, né? Como ouvinte, a gente vai internalizando esses saberes. Mas assim, eu gostaria de tratar da histeria historicamente mesmo, né? A histeria vem, a própria palavra, a acepção da palavra, ela vem do grego, que é histera, né? Que significa útero. Ou seja, é um transtorno, uma doença específica de mulheres. Hoje a psicanálise, por exemplo, já diz que existe histeria masculina. Há muito tempo, na verdade, já se diz sobre histeria masculina. Mas naquele momento onde o Freud começa a estudar a histeria feminina, nada mais do que o que hoje hoje no DSM, né, no Social, aquele guia lá que tem todas as doenças do mundo, aquele guia que se você comer um pote de sorvete, você tem uma doença, sabe? Aquela coisa bem patológica mesmo. E nesse contexto, quando o Freud começa a estudar a histeria, o que era considerado histeria eram sintomas, né? Eram aquelas somatizações que muitas mulheres tinham de problemas psíquicos, enfim, transtornos que hoje a gente pode chamar de ansiedade, hoje a gente chama de síndrome do pânico, hoje a gente chama de paranoia, de neurose obsessiva. Tem outros nomes para o que era considerado naquela época histeria. Foi um conceito muito importante para o fundamento da psicanálise, né? Foi através desse estudo da histeria que o Freud começou a ver sobre inconsciente, sobre memória, sobre subjetividade e tudo mais. Mas ele foi um conceito super valorizado, né? E ele foi um conceito que depois deu muito problema com as feministas, né? E tudo mais, principalmente quando não há essa compreensão de que há histeria masculina, quando não há essa compreensão também de que é um conceito e é uma categoria de análise que deu origem à própria psicanálise. E aí, o que o Freud faz é conseguir entender que para tratar a histeria, a pessoa não precisava nada além do que ser escutada e falar. E aí, isso era o tratamento revolucionário e é o tratamento que existe até hoje na psicanálise. Você só precisa ser escutada e precisa falar. E muitas das vezes, as mulheres são colocadas como loucas, como histéricas, porque elas querem falar. E não é dado, historicamente, às mulheres a oportunidade delas poderem falar sobre suas angústias ou sobre qualquer tema, né? Ou sobre sindicalismo, ou sobre academia, qualquer assunto dentro da academia. Então, qualquer mulher que ouse falar, ela é considerada uma mulher histérica. Haja visto, eu gosto muito sempre de trazer esses exemplos paralelos com a atualidade. A ex-presidenta Dilma sofreu um golpe misógino, com todas as características políticas e econômicas que a gente pode ressaltar. Há uma característica subjetiva e cultural que não pode deixar de ser dita, que é a característica misógina do golpe contra a Dilma. A primeira mulher
eleita presidenta do Brasil, sofreu um golpe em onde ela era colocada de pernas abertas nos adesivos de carro e que tinha capas muito simbólicas e muito importantes para fazer esse tipo de análise. Há várias capas da revista Veja, Isto É, Época, colocavam a Dilma gritando, colocavam a Dilma como se ela fosse uma louca, né? E aí aquele estereótipo de louco, de cabelos, enfim, tudo aquilo. E em uma delas, se eu não me engano, na revista Isto É, colocou na capa que a Dilma era uma mulher histérica. Ou seja, não colocou nada da acepção, né, conceitual da histeria. Tenho certeza que ninguém foi na psicanálise para conceituar a histeria, para dizer o que é histeria, e colocaram a ex-presidenta como uma histérica. E isso é colocado ao longo da história para todas as mulheres que ousam ter voz ou ousam ter posições de poder. As antigas bruxas, né, lá da Idade Média, que eram chamadas de loucas também, isso foi atualizado no contexto desde o século XVIII e tem sido atualizado para chamar também as mulheres de histéricas, para chamarem e continuarem chamando também de loucas, porque continuam nos chamando de loucas. Mas essas mulheres são mulheres que precisam ser escutadas e que precisam falar. Isso na própria acepção do termo, como eu expliquei anteriormente. O que eu gosto de fazer esse paralelo também da bruxaria com a histeria, né? Que são sempre formas de você subjugar as mulheres. São sempre formas de você colocar palavras pejorativas para dizer o que as mulheres são. E, na verdade, são mulheres que são corajosas, que eram mulheres na Idade Média que chefiavam guerras camponesas, eram mulheres... E aí você falou do exemplo do livro, né? A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. A Silvia Federici também fala sobre as mulheres nas guerras camponesas, né? Que elas chefiavam as guerras camponesas, as revoltas, e que depois foi dadas a elas a proibição de ingressarem nos exércitos. E aí elas não podiam mais, a não ser que fossem enfermeiras, que fossem prostitutas, enfim. E passando então para ser o trabalho reprodutivo, né? Então, assim, as mulheres foram sendo colocadas nessa situação de submissão, nessa situação de domesticação, nessa situação de obediência. E a Silvia Federici tem uma discordância quando ela diz que o gênero não é só uma construção cultural e social, mas que o gênero é uma construção de classe. Porque houve uma construção do gênero feminino, né, na forma como a gente enxerga hoje as mulheres, com essa obediência, com essa subserviência, com essa domesticação, como as mulheres sendo seres mais frágeis ou sendo pessoas que não conseguem governar o país, que não conseguem estudar, que não conseguem falar, que não têm direito à voz. Isso foi sendo construído historicamente também por questões de classe, porque as mulheres pobres não tinham mais o direito, desde a Idade Média, de terem seu direito aos corpos, o direito de falar, de chefiar revoltas e etc. Essa relação entre bruxaria e histeria, para mim, ela se dá dessa maneira, né? Como as formas são colocadas, né, na sociedade, não nas formas da acepção dos termos, dos conceitos. Porque, como eu disse, o conceito de histeria na psicanálise é outra coisa e eu acho que merece ser respeitado. Enfim, foi o surgimento da psicanálise e o próprio conceito de bruxaria, porque se você fala sobre bruxaria, você está dizendo sobre essas mulheres, você está falando sobre mulheres que conseguem fazer remédios a partir de plantas. Eu, inclusive, que pena que não dá, mas eu tô com a camiseta dizendo: nós somos as netas das bruxas que não conseguiram queimar. Então, nós mulheres feministas temos que colocar para nós mesmos que é isso, nós somos as netas dessas bruxas, nós somos as herdeiras dessas mulheres que conseguiram se sobrepor e conseguiram, por exemplo, tinham mulheres e homens também, né, que preferiam serem torturados ou morrerem, preferiram a forca do que serem trabalhadores assalariados no momento do surgimento do capitalismo. Então, essa insubordinação, ela é também das mulheres, né? E aí você coloca uma série de termos para
estigmatizar essas mulheres, o que muitas vezes fez com que, ao longo da história, mulheres fossem encarceradas em hospícios, né? Muitas mulheres, a gente tem obras clássicas, né? Eu cito aqui uma delas, que é o Holocausto Brasileiro, que é de uma jornalista, Daniela Arbex, e ela justamente relata sobre o maior hospício, né, o hospital psiquiátrico que existiu no Brasil, em Barbacena, que as pessoas morriam em condições totalmente insalubres, tinham eletrochoque e tudo mais, e que muitos iam para lá sem nenhum diagnóstico de transtorno. Eles iam para lá, e principalmente as mulheres iam para lá porque elas engravidavam, porque elas transavam antes do casamento, ou porque não aceitavam o casamento, ou porque eram lésbicas. Então, todas as mulheres que saem desse padrão, dessa construção cultural e dessa construção de classe, agora com o Silvia Federici também, elas que saem desse padrão, né, elas eram internadas. E isso é dado até hoje, assim. Eu já fui chamada de louca milhares de vezes, e de bruxa, de histérica, enfim. E a partir de toda essa reflexão que você felizmente nos oportuniza, a partir de um diagnóstico preciso, calcado, não apenas na sua visão enquanto historiadora, mas também de uma leitura muito atenta ao texto, eu gostaria de pensar com você acerca dessa representatividade. Nós estamos nos direcionando para o processo, para mais um pleito eleitoral. Não se sabe ao certo de que maneira que ele vai se delinear frente ao contexto que nós estamos inseridos, mas estamos diante de um ano em que essas questões elas acabam pulsando com uma intensidade um tanto quanto mais acentuada. E eu queria pensar um pouco acerca do que muito se apregou acerca de se eleger mulheres, né? De que as mulheres elas estejam inscritas e que tenham uma corresponsabilização com o processo eleitoral. Entretanto, Mari, a minha leitura é um tanto quanto preocupante nesse cenário, pelo seguinte aspecto, né? A eleição pura e simplesmente de mulheres não é uma garantia plena de que as pautas feministas elas estejam no plenário, elas estejam no parlamento, né? Há um engodo que, ao meu ver, é extremamente promíscuo de associar que a eleição pura e simplesmente de mais mulheres assegurará, né, que essa representação ela aconteça de forma acachapante, que ela discuta com o público, né, que ela discuta com essa classe que não acessa. Isso fica notório quando você analisa a eleição da Janaína Pascoal, por exemplo, da Joyce Halseman, né, a ministra, enfim, dos direitos humanos, ou seja, são figuras femininas que estão em espaços de representatividade, mas que não conseguem, justamente porque elas estão atreladas a esse sistema neoliberal de exploração e de perpetuação, que se veem impossibilitadas de pautarem um discurso que verdadeiramente emancipe esses corpos e que nós saiamos desse primitivismo, né, que ainda paira sobre as relações de gênero. Eu queria ouvir um pouco sobre esse panorama, né, como que você, enquanto mulher, enxerga essa representação, que ela tem um caráter muito mais panfletário, né, e demagógico do que necessariamente alavancar um discurso que possibilite, né, essa ascensão de identidade e de pertencimento. Tem algumas questões que são de representatividade numérica, né? As mulheres são hoje mais de 50% da população brasileira, nós somos 52% da população brasileira é composta por mulheres. Então, essa representatividade ela é muito pequena. Os partidos tiveram, por força da lei,
que colocarem 30% de mulheres em suas chapas, e muitos desses partidos usam essas mulheres como laranjas, né? A exemplo do ex-partido do atual presidente, o PSL, que sofreu várias denúncias por usar mulheres como laranjas, só para ter o nome, para dizer que está cumprindo com a regra eleitoral de se fazer 30% de mulheres, mas que essas mulheres de fato nunca fizeram campanha e, enfim, nem queriam se candidatar. Há essa realidade, mas há uma realidade também de que a gente precisa ocupar esses espaços. Então, que seja por força da lei, a gente precisa reconhecer de que essa lei, ela nos favorece, ela foi necessária, né, já que a gente vive numa sociedade machista. Então, ela foi necessária que ela tivesse sido elaborada para que as mulheres tenham, pelo menos, essa porcentagem de mulheres no parlamento, enfim, todas as eleições, durante as eleições de chapas, de vereadores, deputados, etc. Esse é um panorama numérico, né? É preciso ter representatividade feminina. Agora, a qualidade, né? Isso é uma questão quantitativa e qualitativa, porque quando você tem uma representatividade feminina em que essas mulheres elas não estão corroborando com o que a gente enxerga como um feminismo, e aí eu coloco ainda uma diferenciação que você citou algumas dessas mulheres, como Joyce Halseman, Janaína Pascoal, né? Janaína Pascoal, que foi uma das grandes protagonistas para derrubar uma outra mulher, né? Então, essas mulheres não são feministas, né? Acho que é uma primeira coisa que a gente tem que deixar bem nítido. Essas mulheres não são feministas, essas mulheres são críticas ao feminismo, inclusive, essas mulheres são contra o feminismo, de verdade. A Damares, ela é um desserviço, está no Ministério de Direitos Humanos e Mulher, não faz o menor sentido. Então, ela não é feminista de maneira alguma, nem Joyce, nem Janaína, ponto. Mas existe uma outra questão. Existem mulheres que se colocam como feministas e, inclusive, usam isso como plataformas eleitorais, para não dizer eleitoreiras, mas que não são também. E ser feminista não é uma questão que eu estou discutindo aqui. Não estou falando que você tem que ler o Caliban e a Bruxa para você ser feminista, você ter uma carteirinha de feminista. Os feminismos são muito plurais, assim como nós, mulheres, somos muito plurais. Então, existem várias formas de feminismo. E existe um feminismo que tem ganhado muita força, principalmente na internet. Eu acho lindo que meninas muito novinhas já sejam feministas, já se identifiquem como feministas, né? Através de posts na internet, de digital influencer, tudo bem? Acho que é um bom começo. Porque o que tem sido colocado é um feminismo que a gente precisa tomar muito cuidado, ao meu ver, porque é um feminismo liberal. É um feminismo que não quer romper com as estruturas da sociedade. É um feminismo que não tem um recorte de classe. E como a gente acabou de ver nessas quase uma hora de live aqui, analisando o livro da Silvia Federici, a construção do gênero é uma construção de classe. Então, se a construção de gênero é uma construção de classe, a destruição do patriarcado, necessariamente, ela tem que passar pela destruição do capitalismo. Então, nesse sentido, não dá para a gente dizer que um feminismo liberal ele vai conseguir dar respostas ou vai conseguir ter uma libertação plena das mulheres, porque ele não vai nos libertar do capitalismo. Não adianta ter só mais... São incompatíveis, Mari. Oi? São incompatíveis. Isso. Quando se pensa que o capitalismo perpetua, né, a exploração, não há como perscrutar acerca de um feminismo, ele não existe, né? O surgimento do capitalismo fez surgir também esse reordenamento patriarcal e fez surgir cada vez mais a exploração e as opressões contra a mulher. Então, entender isso é entender por que um feminismo liberal não nos serve. Porque você pode até tentar, de alguma maneira, ter políticas públicas, você vai ter uma série de questões que são importantes, paliativas, mas sem a eliminação do capitalismo, você não consegue eliminar a contento o machismo e a misoginia na sociedade. Então, existem várias formas, né, de uma mulher estar se propondo a um pleito eleitoral. Ela pode se propor com um pleito eleitoral porque eu sou mulher, porque eu sou mulher negra, porque eu sou uma mulher feminista. Mas qual feminismo?
a gente tem sempre que fazer também essa pergunta, porque existem vários feminismos. Existe feminismo negro, feminismo indígena, feminismo de liberal, feminismo classista, enfim, né? Existe transfeminismo, existe muitos feminismos, né? Várias linhas teóricas e várias linhas de atuação. Então, entender essas diferenciações também dentro dos feminismos, para mim, é também entender o porquê que várias mulheres entram no poder, conseguem ganhar eleições, mas que não fazem muito pelas mulheres, que usam muitas vezes o feminismo como bandeira para ganhar voto. E existe muito disso. Existe muitas mulheres que têm feito isso. Ainda mais agora que o feminismo, depois da nova onda, né, desde 2011, quando a gente começou a organizar a Marcha das Vadias, enfim, a Primavera Feminista no Brasil, Mulheres contra a Cunha, uma série de movimentos que a gente tem feito há quase uma década, tem uma nova onda feminista no Brasil. E muitas mulheres têm se aproveitado dessa onda para se eleger. E aí, só para concluir esse raciocínio, eu falei sobre a Dilma na questão de que ela foi muito atacada como histérica e tudo mais. E eu queria dizer sobre a própria Dilma para exemplificar isso que você fala. A Dilma, ela é uma mulher, óbvio. Ela foi uma mulher que a vida inteira se colocou a favor do aborto. E para ser eleita, ela negou. Ela passou a negar, ela passou a dizer que não era a favor do aborto. Ela falou que ela era contra. E durante todo o seu mandato, poucas medidas, né? Por exemplo, era uma proposta dela na última eleição de fundação das Casas da Mulher Brasileira, pelo menos em todas as capitais. Antes de ter o golpe e tudo mais, só 2 casas da mulher brasileira foram inauguradas pela Dilma, né? E aí justifica-se muito, os petistas gostam de justificar, falando, ela não teve tempo. Não, isso era uma proposta desde o primeiro governo. Então, assim, e as casas da mulher brasileiras eram lugares para atender mulheres vítimas de violência e tudo mais. Então, assim, nem sempre ter uma mulher é garantia de direitos para as mulheres. Nem sempre ter uma mulher de esquerda também, infelizmente, por esse exemplo que eu acabei de dar, é uma garantia. É bom a gente saber qual é esse feminismo que essa mulher está falando. E é muito pertinente essa sua colocação quando você problematiza as contradições do PT, não é? E aqui já fica a indicação do livro da Sabrina, né? Sintomas mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira. Uhum. É sempre bom para pensar como que a esquerda ela vem se revitalizando a partir das suas contradições, a partir das suas dicotomias, justamente porque a esquerda ela acabou, sobretudo o PT, não é? Uma esquerda moderada, uma esquerda que teve relações promíscuas com o MDB e com essa classe dominante, com essa elite política que historicamente sempre esteve na gestão estatal do Brasil. E é um elemento, Mari, que é muito emblemático, né? Você comentando sobre o aspecto que envolve a ex-presidenta Dilma, e me veio o discurso em Libras da Michelle Bolsonaro no dia da posse, né? Quando se apregoou que pela primeira vez a primeira-dama tinha alçado voz. E é interessante porque se você faz uma análise, é um discurso silenciado, né? Aqui, claro, não fazendo críticas a Libras, mas é um discurso silenciado, quer dizer, é um discurso que não tem uma materialidade. Uou.